Era noite em Cubatão. Um calor estranho subia do chão, como se o asfalto respirasse, exalando um ar com gosto de ferro e gasolina. O vento, pesado, trazia consigo o cheiro adocicado de uma morte que ainda não havia acontecido. Era um pouco mais de 11 da noite de 24 de fevereiro de 1984. Dentro das casas simples de madeira, famílias inteiras se preparavam para dormir. Crianças brincavam no quintal, mães lavavam louça sob a luz fraca das lâmpadas penduradas em fios nus. E acima delas, o inferno já estava sendo preparado, gota a gota, invisível no escuro. Cubatão, naquele tempo, era o retrato fiel do progresso brasileiro. Uma cidade industrial que crescia sem respirar. Refinarias, terminais de petróleo, fábricas químicas, era o coração metálico da Baixada Santista. Mas também era um corpo ferido, cercado por morros devastados, rios mortos e bairros erguidos sobre terrenos encharcados de resíduos tóxicos. Vila Socó era um deles. Um amontoado de barracos construídos sobre o mangue, ao lado dos dutos da Petrobras. Gente vinda do Nordeste, do interior, de onde não havia mais trabalho. Sonhavam com uma vida melhor. Encontraram a sombra da indústria. Naquela noite, uma falha silenciosa se manifestou pelos canos subterrâneos da refinaria Presidente Bernardes. Gasolina começou a vazar. Por horas, o líquido inflamável correu por valas, becos e canais, infiltrando-se no chão da favela. O cheiro tornou-se mais forte, mas ninguém sabia do perigo que o acompanhava. "Tá sentindo?" Alguém perguntou. "Deve ser mais um vazamento", respondeu outro, acostumado àquele odor permanente. Em Cubatão, o ar era sempre contaminado. O cheiro fazia parte da paisagem. Pouco depois da meia-noite, o impossível aconteceu. Uma faísca, talvez o acender de uma lamparina, talvez o motor de uma geladeira, encontrou o vapor invisível da gasolina. E em um instante, o mundo acabou. O primeiro estrondo foi surdo, um trovão metálico que fez o chão tremer. Em segundos, a noite se transformou em dia, um clarão laranja subindo alto, iluminando os morros e o céu da serra. O fogo se espalhou pelos canais como um rio em chamas. Barracos inteiros desapareceram sem deixar sombra. O ar se tornou uma parede de calor. O vento empurrava labaredas que dançavam como serpentes. Homens, mulheres e crianças correram sem direção, tentando fugir por vielas estreitas que terminavam em mangue ou fogo. Os relatos que vieram depois falam de gritos que pareciam vir de dentro da terra. O chão ardia. As casas, feitas de madeira e plástico, queimavam como papel. As roupas grudavam na pele derretida. Havia quem se jogasse nos córregos para escapar, mas a água também estava pegando fogo. Era gasolina líquida, misturada ao mangue, queimando sobre a superfície. O inferno, ali, tinha forma e cheiro. Cubatão se iluminou inteira naquela madrugada. Do alto dos prédios industriais, trabalhadores viram o clarão à distância e pensaram que fosse o fim do mundo. Helicópteros começaram a sobrevoar, mas nada podiam fazer. Os bombeiros chegaram tarde, confusos, com mangueiras curtas e pouca água. Era impossível entrar. O calor era tão intenso que o metal das viaturas se derretia. O fogo durou mais de 6 horas. Quando o sol nasceu, Vila Socó era apenas um deserto de cinzas e ferro retorcido. Onde antes havia casas, restavam agora buracos negros fumegantes. Havia corpos carbonizados, indistintos. Em muitos casos, apenas fragmentos, sombras gravadas no chão. Oficiais tentaram contar os mortos, mas a verdade se dissolveu junto com as vítimas. A versão oficial falou em 93 mortos. Os sobreviventes diziam mais de 500. Nenhuma lista de nomes foi feita. Muitos simplesmente deixaram de existir. Entre os destroços, um menino caminhava sozinho, segurando um sapato queimado. Procurava a mãe. O repórter que o encontrou disse que ele repetia a mesma frase sem parar. "Ela estava aqui, eu vi ela." A mãe jamais foi achada. A tragédia de Vila Socó não foi apenas um acidente.
Foi o resultado previsível de uma cidade onde a pressa da indústria era maior que a vida. Os dutos da Petrobras corriam a poucos metros dos barracos. O mangue, saturado de óleo, transformava qualquer faísca em explosão. As famílias viviam sem saneamento, sem asfalto, sem direito a existir. E quando o fogo se apagou, a morte se misturou ao silêncio. Os jornais da época mostraram imagens que pareciam de guerra. Homens com máscaras brancas recolhendo corpos, caminhões da Defesa Civil carregando sacos pretos, crianças nuas cobertas de cinza. As autoridades prometeram indenizações. A Petrobras falou em fatalidade, mas a verdade ficou presa entre números e cinzas. Poucos dias depois, máquinas começaram a demolir o que restava do bairro, como se apagar o cenário pudesse apagar a culpa. Vila Socó virou Vila São José. Novo nome, mas as mesmas feridas. O terreno foi aterrado, os barracos removidos, mas o cheiro de gasolina permaneceu por anos, impregnado na terra. Muitos dos sobreviventes desenvolveram doenças respiratórias, feridas na pele, traumas profundos. Alguns se mudaram, outros voltaram, porque não tinham para onde ir. Cubatão continuava ali, com suas chaminés, sua fumaça, seu progresso de concreto e fogo. No auge dos anos 80, Cubatão ganhou o apelido de Vale da Morte. O ar tinha 3 vezes mais poluição do que o tolerado. As crianças nasciam com malformações, as folhas das árvores queimavam antes de cair. Era o preço do desenvolvimento, um preço pago pelos mais pobres, os invisíveis. A tragédia de Vila Socó apenas revelou o que já ardia em silêncio há décadas. O governo militar tentou controlar a narrativa, censurou parte das reportagens, limitou imagens. Disseram que o número de mortos era pequeno, que tudo estava sob controle. Mas repórteres independentes e moradores sabiam que a verdade era outra. Em entrevistas posteriores, técnicos admitiram que os dutos eram antigos, corroídos e passavam sob áreas habitadas sem qualquer proteção. O desastre, disseram, era apenas questão de tempo. E foi. Em meio às cinzas, voluntários e padres de Cubatão organizaram um velório coletivo. Não havia corpos suficientes para todos os caixões. Muitos eram simbólicos, uma cruz, um nome, uma lembrança. As pessoas choravam sem saber exatamente por quem. Era um luto difuso, compartilhado. O fogo havia apagado identidades. A tragédia de Vila Socó marcou uma virada na história ambiental do Brasil. Pela primeira vez, o país olhou para suas cidades industriais e viu nelas o espelho de sua negligência. Programas de controle ambiental começaram a ser criados, mas vieram tarde demais para aqueles que viraram cinza. A refinaria continuou operando. A cidade, reconstruída aos pedaços, ainda respira o mesmo ar, um pouco mais limpo, mas com o mesmo peso. Hoje, 4 décadas depois, quem passa pela região dificilmente encontra vestígios do que aconteceu. No lugar onde o fogo nasceu, há casas novas, ruas asfaltadas e um pequeno monumento de pedra com uma inscrição discreta. Poucos param para ler. Os mais velhos ainda contam, em voz baixa, o que viram naquela madrugada. O clarão, os gritos, o cheiro e a lembrança de que, por alguns minutos, o inferno desceu à terra e escolheu Cubatão. O tempo transformou a tragédia em dado histórico, mas as cicatrizes continuam na memória dos que sobreviveram. Em depoimentos coletados anos depois, muitos ainda acordavam à noite sentindo o mesmo calor, ouvindo o mesmo som distante de labaredas. O fogo, diziam, nunca mais foi embora. Há uma fotografia que sobreviveu. Nela, uma mulher aparece de costas, olhando para o chão queimado onde antes ficava sua casa. Ao fundo, uma montanha de fumaça. Ela está imóvel, de vestido claro, como se esperasse que algo ainda pudesse ser salvo. Mas nada resta. Só o silêncio. Essa imagem se tornou símbolo de Vila Socó. E talvez seja esse o verdadeiro retrato da tragédia. Uma mulher sozinha diante daquilo que o país prefere esquecer. Cubatão segue viva, mas vive com um fantasma. Sobre o asfalto moderno ainda correm os mesmos dutos. O progresso continua passando por baixo das casas, disfarçado de normalidade. E às vezes, quando o vento muda, o ar ainda traz um leve cheiro de gasolina.
O narrador cala. E o som que fica é o de um rio que arde. Talvez o Brasil seja um país que tenta se reconstruir sobre suas próprias cinzas, mas as cinzas não somem, apenas se misturam ao concreto. E cada vez que o progresso acende uma nova chama, as vozes de Vila Socó voltam a sussurrar no escuro. Nós estávamos aqui.